sem cair mais. Né? Sem cair mais. Aí o público vai saber, ixi, está acontecendo alguma coisa. E aí vai ter que discutir como é que nós vamos substituir o petróleo. Né? Já pensou plantar a terra inteirinha de algodão e linho de novo para fazer roupa? A quantidade de pessoas que É nisso que nós estamos metidos, você compreende? Quer dizer, a gente fica pensando em feixe de foco que a terra vai atravessar, né? Que venha um ET lá de Nibiru iluminar nossas mentes obscurecidas, etc. Nós estamos vivendo problemas reais de final de civilização, de transição, mas acontece o seguinte, em Nibiru e nos ETs a gente não pode fazer muita coisa, mas no nosso meio social nós podemos ainda fazer alguma coisa, você compreende? Essa transição que eu estou falando pode ser organizada. Ela não precisa ser uma transição toda estúpida, atabalhoada. Vamos ter que provavelmente passar um período longo, nós não, nossos filhos, um padrão de vida mais modesto do que a gente vive hoje, com certeza. Com certeza, entende? Mas esse padrão de vida que nós levamos hoje nos garantiu felicidade, liberdade, né? Hoje, no fundo, entende que liberdade que existe? Entre escolher, né, o carro da Ford, da Hyundai, da Toyota. E aí o que os publicitários fazem? Assim, olha, as diferenças entre eles são substanciais. Né? Você pode, como ser humano, ser classificado como um comprador da Ford, como um comprador da Hyundai, como um comprador da Toyota. Isso tudo está sendo colocado de uma maneira cômica, mas é isso, a maior parte do tempo, entende? É isso. Essas são as opções. Então chega, vocês agora, por favor. Vocês. Boa tarde. Toma cuidado com isso. Professor, boa tarde. Obrigado. Meu nome é Solange, eu sou ultimanista do curso de Filosofia da Universidade Claretiana. Eu estou aqui justamente por causa da faculdade, né? Porque eu, em paralelo, sou estudante da área de holística, mas na área de numerologia. Mas eu sou pesquisadora de astrologia, mas eu não fiz um curso formal na área, mas numerologia sim. O que acontece, que eu estou observando a sua palestra, eu achei muito interessante. A astrologia, tudo bem, você tem toda uma conjunção de céu, de planetas, gravitacional, que vai também muito de encontro com a questão quântica, né? Com a física quântica dentro desse sistema de intercâmbio de fótons e de vibrações, alta, baixa frequência, influência no organismo. Mas ela é profundamente antropológica, não é? A astrologia? A astrologia, ela tem uma raiz vertente profundamente antropológica. Não era. Não era. Não era. Mas ela se tornou. Se tornou, entende? Por causa do individualismo, a partir do Renascimento para cá. Veja só, um rei na Suméria, Naram Sin, ele se chamava. Isso foi há 4.500 anos atrás. Ele teve um sonho e mandou o escriba escrever o sonho dele numa tabuinha, né? E por sorte essa tabuinha foi conservada no arquivo. Essa tabuinha dizia o seguinte: sonhei com a deusa Nidaba e ela me pediu para construir um templo em homenagem a ela, de acordo com as estrelas da constelação de Câncer. Você compreende? Olha só, nós estamos há 4.500 anos deles em tempo cronológico. Em tempo intelectual, mental, psíquico, nós estamos assim, uma galáxia de distância atrás. Atrás no seguinte sentido, a astrologia tinha uma função na antiguidade, compreende, que era uma função social violenta, não se fazia mapa individual. Mapa individual se começa a fazer mesmo para valer depois da Revolução Francesa, né? 3 coisas aconteceram depois da Revolução Francesa importantes. Começaram a fazer mapa individual das pessoas, o espelho se tornou um objeto popular, que não era, né? Isso tem uma relação profunda com a Revolução Francesa. Não é à toa que os espelhos apareceram, é o problema da apresentação do indivíduo. Tá? E o prenome das pessoas era tudo nome de santo, né? O nome do santo do dia, do avô, do pai. Começaram a ficar muito mais variados.
Tá? Então a astrologia que nós temos, o que nós discutimos hoje, é um fenômeno de 200 anos para cá. Tá? Ela se tornou muito mais psicológica, tá? E muito mais relativa também. Muito mais relativa no sentido de você ter uma série de abordagens e escolas astrológicas diferentes. Tá certo? Por quê? Exatamente por causa dessa fragmentação que vem vindo. A astrologia foi muito importante no passado. Todos esses megalitos que existem no mundo, né? Do Egito para o Oriente, ou do Egito até a Suécia, toda essa civilização que subiu, tudo isso, né, foi construído como também servia como observatório astronômico. Então era um impacto assim absolutamente profundo, né? Então não foi antropológico a astrologia. A astrologia é possível prever desastre natural, terremotos. Isso foi um estudo também do passado, o que mostra que a astrologia não se refere só ao mundo humano, se refere também ao mundo natural que existe nesse planeta. Tá? O que a astrologia não pega de jeito nenhum, entende? É o mundo espiritual. Aí é que tem uma confusão hoje em relação a isso. Tá? Não pega, entende? O mundo espiritual é outra coisa, é um mundo que está acima do mundo onde a astrologia opera. A astrologia opera no mundo intermediário, como Constantino mostrou. Tá? O mundo intermediário exerce um influxo para o mundo inferior, nosso, sensorial, mas para o superior não. E é exatamente aí que está a liberdade, você compreende? Porque no mundo espiritual é possível ter liberdade para interferir, né, de vez em quando, no mundo intermediário e no mundo sensorial. Não, pode-se interferir a qualquer momento, mas corre-se o risco de destruir tudo. Também tem isso. Também tem isso. Ó, tem gente ali. Boa tarde. Boa. O senhor falou, eu gostei disso, a respeito da intervenção de governantes em questões mundiais, mesmo havendo predisposições astrológicas com tendências a resultado. Isso. Mas isso é um fenômeno político recente, de centralizações políticas estatais, né? Sim. Como é que o senhor enxerga essa questão sob o seguinte prisma? Houve alguma configuração astrológica, ou há ainda, que tenha correspondência com o fato de haverem governos centralizados com poder político que consigam intervir nesses resultados? Porque há tempos atrás, me parece que as massas, sem esse controle político, tinham uma obediência, entre aspas, um pouco maior a esses fluxos astrológicos. Porque não havia quem intervisse, salvo o poder da igreja, para conter esses movimentos. Olha, desculpe, termine. Não, e uma segunda questão, ela tocou num assunto interessante sobre a astrologia ser um estudo antropocêntrico, na verdade. Se tornou. Pois é. E o senhor coloca muito a questão da astrologia sobre a perspectiva mundial, o que tira um pouco, não que não nos importe a humanidade, mas acaba descentralizando, tirando o foco do ser humano como indivíduo, indo para a coletividade. Nessa visão, me parece, não é uma afirmação, é uma pergunta realmente, me parece que a visão da astrologia topocêntrica deixa de perder um pouco o sentido e ganharia mais sentido a sideral. Tem sentido isso que eu estou falando? Olha, veja só, é uma coisa complexa que você está falando. Antes de mais nada, por que não valia a pena fazer um mapa individual? Lógico, eles faziam um mapa do príncipe, do cara que ia governar, do papa, dos cardeais, dos marqueses que eram ministros dos reis. Não? Por que não valia a pena, não se pensava em fazer um mapa, por exemplo, de um artesão, de um sapateiro? Não? Porque a vida desse cidadão já estava prevista. Se você dissesse que ele chamava Jean, era alegre e beberrão, acabou, entende? Você tinha qualificado, acabou do ponto de vista social, acabou no seguinte sentido. Parece que eu estou desprezando, não é nada disso. Acabou no seguinte sentido, você disse o que precisava dizer para todo mundo, tá? O que esperar dele. Porque a vida dele tinha opções muito pequenas.
Muita gente, muitos astrólogos, estudantes falam assim, meu Deus,